Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta Rede Record. Eu recebo em nossos estúdios o vereador Marcelo Jucá, do PSB. Aliás, o PSB que é o epicentro de uma crise política. É isso mesmo. O senador Sérgio Petecão, já há algum tempo, vem articulando em Brasília para levar o PSB para a oposição, mas até agora nada foi definido, apenas a guerra de bastidores. Segundo o Petecão, o negócio já está acertado com as lideranças do PSB, inclusive com o senador Rodrigo Hollenberg. Agora, aqui no Acre, fala-se muito de que os socialistas do PSB estariam ingressando ou buscando já novos partidos em virtude do clima de insegurança, se ficam ou não na base do governo do prefeito Marcos Alexandre. E o vereador Marcelo Jucá nos fala desse retorno dos trabalhos dos vereadores, da situação do PSB e dos movimentos sindicais, os movimentos que grevaram. E, obviamente, houve toda uma tensão com o poder municipal e Marcelo Jucá estava sempre lá no meio, viu? Vereador, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bom. Quero começar falando do PSB, do seu partido. Já fiz esse preâmbulo e, obviamente, que as pessoas querem saber. Se o PSB for para a oposição, o senhor permanece no partido ou o senhor pede para sair e fica na base de Marcos Alexandre? Olha, hoje a gente continua no PSB, né, porque a nossa formação é em partido de esquerdas, né? Nós só tivemos dois partidos, o primeiro dele foi o PCdoB, passamos ali criamos a nossa militância desde a época da Juventude Socialista e hoje nós estamos no PSB. Então, assim, a gente não discutiu uma possibilidade de sair do PSB, porque até então o PSB continua na Frente Popular. E o senhor pode perder o mandato também. Sim, sim, sim. Então, assim, nós estamos tranquilos. A gente até fica meio assim, né? Porque hoje mesmo fazendo parte da base do prefeito, algumas vezes o próprio líder do prefeito, outras vereador pessoas Gabriel próximos, né? O Gabriel Fornec, algumas vezes eles até jogam, acho que nós somos mais oposição do que a situação. Que na realidade não é isso. Lá nós estamos exatamente para representar o povo, somos um movimento sindical, estamos vereador e vamos estar sempre junto com o povo. Então, nós estamos lá para levar as reivindicações, para fazer os debates e, por enquanto, continuamos no PSB. Né? Nós vamos ter que avaliar, caso isso venha a ocorrer, mas nós vamos ter que avaliar todos os cenários e, nesse momento, a gente não pensa em sair do PSB. Até porque pode correr o risco também de perder o mandato. O mandato pertence ao partido, cláusula da fidelidade partidária. Agora, vereador, o senhor tocou num ponto muito importante. Até o próprio líder do prefeito, o vereador Gabriel Fornec, do PT, muitas vezes avalia que o senhor é mais oposição do que muitos oposicionistas, em virtude de principalmente de sua atuação diante dos movimentos grevistas, recentemente, que reivindicaram reajuste salarial, melhores condições de trabalho, etc. E aquele movimento também de invasão da Prefeitura de Rio Branco. O senhor foi, inclusive, criticado por algumas lideranças da Frente Popular no município. Como é que o senhor vê essa situação? Gerou realmente um clima de tensão entre o senhor e lideranças petistas? Essa relação, ela existe disputas, né? No movimento sindical, no movimento político também. E algumas vezes algumas pessoas confundem algumas situações. A gente está ali, e eu até disse lá no dia que teve essa discussão, que nós não estamos no movimento sindical de hoje, nós estamos há mais de 20 e poucos anos. E o que a gente fez foi exatamente o que alguns que estão no poder hoje fizeram. A gente se espelhava muito na deputada Nalu Gouveia, que era do PT, estava Francisca Marinheiro, estava sempre no movimento. E nós jamais vamos largar uma história do movimento sindical, as lutas que são justas da classe trabalhadora. Então a gente sempre vai estar, se achar que nós estamos equivocados, somos da oposição por isso, a gente fica triste, porque na realidade nós estamos ali lutando com a classe trabalhadora, cobrando condições de trabalho, cobrando condições salariais e cobrando respeito. Eu acho que você estar junto é o que o político tem que fazer, ele tem que estar sempre junto do povo, tem que estar sempre junto cobrando, porque acreditamos que dessa maneira a gente está ali ajudando quem está no poder, nesse caso, o prefeito Marcos Alexandre. Eu me recordo que na sessão seguinte, na Câmara Municipal, o vereador Gabriel Fornec fez duras críticas ao movimento sindical,
em virtude de todo aquele movimento, de toda a greve, da situação que foi gerada. E o senhor criticou o vereador e defendeu o movimento sindical. Isso gerou realmente essa tensão entre o senhor e o líder do prefeito? Existe, né? Existe divergências. E, de fato, naquele momento, eu cheguei até um pouco atrasado, porque estava exatamente na greve. E quando cheguei lá, fui informado por um vereador, alguns colegas, de que tinha, de fato, ocorrido essa situação. Tinham falado que tinham invadido a prefeitura e tal. E a gente foi e falou que aquilo, na realidade, era uma forma que os trabalhadores tinham de forma pacífica, não machucaram ninguém e que não fizeram nada demais do que a gente sempre fez no passado. O movimento sindical, quem está do PT, do PCdoB, do próprio PSB, quem hoje está no poder, que antes era do movimento sindical, fazia igual ou até muito mais, situações bem piores. E que a gente não aceitava que sindicalistas, que trabalhadores fossem chamados de baderneiro, de arruaceiros. Então, de fato, a gente se posicionou e estamos colocando sempre isso, porque eles são trabalhadores, são pais, são mães de família, são sindicalistas. O movimento sindical, inclusive, colocou um presidente da República. E eu até lembrei, Alan, que na época que o prefeito era o Isnar Leite, a gente estava lá numa greve e nós saímos da prefeitura e fomos para frente da casa do prefeito Isnar Leite. Nós fomos, eu lembro que estava ali, estava com o Poeirão Merinda, estava na Lu, tinha vários sindicalistas, entre eles o Marcelo Jucá também estava lá. Então, o movimento tem que ser respeitado e quando chega no ponto que chegou, é porque não houve espaço para negociar por parte de quem representa a prefeitura naquele momento. O que o senhor achou do desfecho dessa negociação entre prefeitura e movimento sindical? Olha, eu achei que se poderia, os secretários da prefeitura já poderiam ter apresentado uma proposta, como eles estavam dizendo que vão apresentar em setembro, mas já poderiam ter apresentado reposição, já ter dito, olha, nós não vamos poder dar agora, mas vamos estar dando lá em setembro, novembro, mas o que nós podemos dar é isso aqui. Eu acho que faltou por parte dos secretários, né, dos que estavam negociando, dessa maneira, porque eles apostaram muito no embate, no enfraquecimento, na falta de disponibilidade dos servidores ir para a greve, que na realidade os servidores foram e reivindicaram e retornaram, mas retornaram sabendo que no momento certo vão voltar novamente para cobrar o que é devido. Porque a reposição salarial ela tem que ser a obrigação, ela tem que ser dado anualmente. A Câmara Municipal passou a reposição para os servidores. Inclusive, o fato do projeto de reestruturação da RBtrans, que o senhor votou contra, foi muito criticado e usado como exemplo pelo movimento sindical. Ora, se é possível criar mais cargos, cargos comissionados com altos salários, aumentar o número de cargos dentro da RBtrans, não que a RBtrans não precise, a autarquia precisa ser fortalecida, mas foi utilizada pelos servidores como um exemplo de que a prefeitura poderia flexibilizar mais. Essa é uma questão que realmente ficou mal compreendida ou que os servidores e o senhor mesmo ainda usam como exemplo de que a prefeitura poderia agir com os demais sindicatos como fez com a RBtrans? Naquele momento a gente fomos muito criticados, lógico, né, pela base, né, porque eles achavam por ser da situação a gente teria que votar. E a gente compreende diferente, nós estamos lá representando o povo. Se o movimento sindical colocou uma carta para cada vereador informando que era contra aquele projeto porque iria aumentar despesas, iria aumentar cargos dentro da RB Trânsito, aí se dizia que não tinha condições de dar reposição salarial para os servidores, na avaliação nossa o movimento sindical estava correto, por isso a gente votou de forma tranquila. Né? Lógico que a RB Trânsito ela precisa, sim, ser estruturada para melhorar o trânsito da nossa cidade, mas naquele momento o movimento sindical, a maioria dos sindicatos que representam o funcionalismo público municipal era contra. Então, nós votamos com a consciência tranquila, por mais que fomos aí criticados, né, pressionados, mas a gente votou tranquilo e por acreditar que o momento não era aquele, precisávamos primeiro discutir a situação dos servidores para depois sim pensar no aumento, na inovação de cargos para dentro da RB Trânsito. O senhor tem acompanhado essa disputa, inclusive hoje à tarde foi feita a escolha, o referendo das chapas na disputa à presidência do Sinteac, né? Disputam aí 4, 5 nomes,
enquanto nós gravávamos essa entrevista, era feita essa escolha, por isso nós não podemos adiantar os nomes, mas o vereador está acompanhando isso de perto. Como é que o senhor avalia essa disputa interna hoje? São duas correntes do PT, o PCdoB também, tem a oposição com o Valdir França, da chapa Acorda Educação, enfim, como é que o senhor vê essa disputa hoje pelo Sinteac? Olha, eu acho que essa disputa vai ser uma disputa boa, né? Porque eu acredito que a classe, os funcionários, os professores da educação estadual, eles estão preparados para escolher, né, a direção do sindicato. Então, eu acho que essa eleição ela vai ser uma eleição bem disputada. Só para você ter uma ideia, eu acredito que, se confirmar essas 4 chapas, eu acho que isso já vem uma inovação, já vem algo novo, porque até então geralmente se ficava em 2 chapas, né? Eu acredito que os trabalhadores e os professores da educação que estão filiados ao Sinteac, eles vão fazer uma discussão, vão escolher a melhor chapa para administrar aquele sindicato. A gente fica um pouco assim, porque na época da greve da educação, nós somos muito criticados também, né? Porque alguns sindicalistas achavam que nós estávamos ali criando fatos que na realidade nós não estávamos. A gente estava ali apoiando o movimento, a gente estava ali junto com os trabalhadores, como sempre tivemos em qualquer categoria, e apoiando o movimento, porque achávamos que aquele movimento também era justo, que precisava ter sim uma reposição para os servidores estaduais, em especial naquele momento para os servidores da educação. Vereador, rapidamente, nosso tempo está esgotando. Quais são as matérias mais importantes a serem votadas nesse segundo semestre na Câmara? Olha, são várias. Tem a questão do Código Tributário, tem a questão do Plano Diretor. Plano Diretor. E vai ter outras mais aí que certamente vão estar sendo apresentadas. E a Câmara Municipal hoje, todos os vereadores que compõem a Câmara, eles estão preparados, estão sempre ali juntos, estão buscando, né, trazer melhorias para a população e estão participando de todos os debates. Isso é muito importante e a gente acredita que esse segundo semestre vai ser muito mais produtivo do que foi o primeiro. Conversei aqui com o vereador Marcelo Jucá, do PSB. Vereador, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado aí também. Sucesso. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.